A paz do Senhor a todos os irmãos que me escutam e me veem de todo lado em que estiver posicionado. Agora, nosso estudo aqui no livro de Filipenses, começamos no capítulo 2. Nós começamos capítulo 2. Nosso tema é o exemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, nosso tema é o exemplo de Cristo. Vamos ler de 1 a 11. Passo a ler. Filipenses 2, versículo 1. Porque se há algum conforto em Cristo, se há alguma consolação de amor, se há alguma comunhão no Espírito, se há alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Cada um considera os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma do servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando-se na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Estamos aqui a falar do exemplo de Cristo, ou melhor, Cristo como exemplo. Esta carta, como já venho dizendo, Paulo escreveu estando na cadeia, e por intermédio de Epafrodito entregou para a igreja dos Filipenses. Portanto, agradecendo também os cuidados, esta é uma carta é o hino da alegria, na verdade. É uma carta que revela gratidão do apóstolo Paulo pelos Filipenses, pela ação, pela atitude dos Filipenses. E agora que apela este exemplo de Cristo, que começa a falar no versículo 5, e ele queria que estes filipenses fossem um só, não é? No amor, ter o mesmo amor, o mesmo ânimo, o mesmo sentimento. Então, o versículo 3 diz: nada façais por contendas ou por vanglória, mas por humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. Este é o sentimento cristão, básico e fundamental. Não fazer nada por contenda ou vanglória, mas por humildade, e cada um considerar que os outros são superiores a si mesmo. Portanto, esta é a palavra de Deus que Paulo falava para os seus discípulos. O 4 diz: não atenta cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Portanto, a atenção de um cristão, do irmão, não pode ser concentrada só nas coisas particulares que lhe pertencem, mas também tem que ter cuidado para o que é dos outros, não é? Neste caso, mostra este amor altruísta aqui, que é o amor que abrange o nosso próximo também,
afeta o nosso próximo. Então, o exemplo, o padrão, realmente falando aqui a verdade, o padrão deste sentimento todo que Paulo estava a falar era Cristo, e é Cristo até hoje. O padrão, então, tendo o exemplo, ele colocava Cristo como padrão da humildade, padrão do amor, padrão de sentir-se no mesmo ano e padrão em todas as coisas. Claro que entre eles os filipenses não podiam ter um homem padrão para esse exemplo, o tipo de amor que Paulo falava, a não ser Cristo. Aqui o 5 diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então, ele sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele vindo, sendo Deus, na verdade, encarnado, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou. Em outras palavras aqui que podemos usar, talvez para simplificar a linguagem, aniquilou, se esvaziou. Ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou a si mesmo e tomou a forma de servo. Não de um homem simples, mas servo. Servo para o Antigo Testamento se entende muito bem. O sistema usado naquele tempo era de servos, são aqueles que têm um senhorio que manda nessas pessoas. Então, o próprio Jesus tornou-se como servo. Ele deixou a mansão da glória para vir à terra, morrer por nós, portanto, deixou tudo isto. Então, este esvaziar é necessário, que nós não encontramos nos nossos crentes de hoje, este esvaziar. Ele sendo o dono e Senhor de tudo, se esvaziou por amor. Então é este sentimento que está em Cristo, que Paulo queria que os filipenses tivessem. No meio da cristandade, sem este sentimento nós não vamos além. Se estamos cheios, rodeados de orgulho, de vanglória, não é? Orgulho, e esta é a natureza humana. O homem, depois de cair, ele se apresentou tão orgulhoso, queria ser igual a Deus, como no princípio, tem esta tendência de ser igual a Deus, ser superior, ser forte, ser mais, e nesta razão, nesta vertente, ninguém quer ser inferior. Então, o cristianismo vem mostrar esta particularidade de o homem se esvaziar, não é? Tomar a forma de servo, ainda que seja dono de tudo. O cristão sabe realmente, tem esta graça de Cristo, mas é necessário que se esvazie, mesmo sabendo que ele é futuramente o dono de tudo, mas se esvaziar para poder amar o próximo, para podermos também alcançarmos os que estão do lado de fora. Ele sendo em forma, então o exemplo foi Cristo, sendo em forma de Deus, se esvaziou até e não tomou por usurpação ser igual a Deus, mas estava em forma de Deus. Em outras palavras, Jesus tinha teria toda a ousadia de se chamar de Deus sem problema, de se gabar de ser Deus sem problema, porque ele era verdadeiro Deus e era Deus, mesmo estando em forma humana, mas era Deus. Mas aniquilou-se, esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma do servo. Portanto, aquele que é Senhor de tudo se tornou escravo por amor. Então, é este amor ágape que estamos referindo, o amor que leva o crente a se esvaziar para ajudar alguém que talvez não merece. É por isso que costumo explicar aqui que a graça é o favor imerecido. Então, alguém que vivia na rapina foi resgatado para ser colocado no palácio do rei, para ser dado todos aqueles predicados reais, não porque merecia. Então, o cristão tem que afastar essa ideia de que eu mereço, eu posso, porque tudo que nós conseguimos aqui ter e fazer é pela graça. Pela graça, noutra passagem, mesmo no livro de Efésios, o próprio Paulo diz que pela graça sois salvos. Então, esta carta ele escreveu estando na cadeia. É muito provável que o ambiente da cadeia não ajuda ninguém a se orgulhar, na verdade.
E estas prisões de Paulo, este sofrimento de Paulo contribuíram, porque a humildade não é uma atitude fácil de ter. A humildade, ela parte de todas as circunstâncias vividas que nos submete a uma certa posição de humildade. Todas as circunstâncias que nós vivemos, passamos, tudo que passamos. Paulo passou muito tempo na cadeia pelo Evangelho de Cristo, realmente. Eu disse que outra vez Paulo orou no livro de Coríntios para que o Senhor afastasse, tirasse aquela espinha da carne de Paulo, e 3 vezes orou Paulo intensamente, e o Senhor diz que a minha graça te basta, portanto, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. No estado, aquelas fraquezas, Deus estava a dizer que aquelas fraquezas que Paulo tinha era para manter-se na humildade, porque o poder de Deus se manifesta na humildade. Na verdade, o poder de Deus não se manifesta no nosso orgulho, não é na nossa vanglória, ela se manifesta na humildade. Daí o exemplo de Cristo. Daí que Paulo remete Cristo como exemplo para a cristandade, para toda a cristandade. E a Bíblia, no versículo 8, diz que, achando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte da cruz. Quer dizer, em nenhum momento, este versículo está nos a mostrar que em nenhum momento Jesus tomou alguma atitude de orgulho, mesmo sendo Deus, estando em forma de Deus, nunca orgulhou-se porque curou alguém, nunca se orgulhou porque ajudou alguém, nunca se orgulhou porque teria feito algum trabalho de restauração a alguém. Ele se humilhou até a morte, quer dizer, as atitudes de Cristo durante todo o seu ministério foram de humildade até a morte. Isto mostra que em nenhum momento ele deixou de ser humilde. Portanto, ele pode ser usado como exemplo, porque nós, em algum momento, não é, nós nos vangloriamos, esquecemos que somos simplesmente servos, nos vangloriamos. Então, Paulo aqui está a mostrar que o único exemplo é este de Cristo, que se humilhou até a morte, e uma morte também desprezível, morte da cruz. E por esta razão, o 9 diz, porque pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome. Portanto, para Deus exaltar alguém, precisa essa pessoa andar em humildade até o fim. Portanto, aqui diz que Cristo se humilhou até a morte, portanto, o fim da sua vida terrestre, então ele humilhou-se até lá. A pessoa precisa se humilhar até o fim da vida, fim da carreira ministerial, fim da jornada terrena. Não, em algum momento, não tem que haver momentos de orgulho, momentos de submissão, de humildade. Tem que haver humildade até o fim. Isto é que a Bíblia mostra aqui. O versículo 10 diz para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Depois de Jesus conquistar esta graça pela humildade, por ter praticado esta humildade até a morte, Deus deu a ele um nome sobre todos os nomes. Aqui a doutrina mostra que é preciso descer para que Deus nos exalte. Precisamos de descer para que Deus nos exalte. Não precisamos de nos exaltar, porque Deus não fará mais nada. Se nós nos exaltarmos, já temos a nossa exaltação. Deus não precisa de agir. Mas aqui mostra o versículo 10 que é preciso descer para Deus nos dar um nome de qualidade, um nome válido na nossa cristandade. Número 11 diz: toda língua, para que ao nome de Jesus toda língua confessa que Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A única pessoa que devia a humanidade, tanto a totalidade da humanidade, confessar o seu nome é Jesus Cristo, por ter cumprido toda esta graça de humildade exigida por Deus até a morte. Então Deus o exaltou e deu um nome que é sobre todo nome, para que toda a língua, né, dos moradores da terra confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. A Igreja de Cristo tem feito isso em toda a sua existência terrena.
confessar que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então aqui nós temos esta carta dos Filipenses, Paulo em gratidão tanto ao benefício feito durante o tempo que esteve na prisão, através de Epafrodito, mandou entregar esta carta de manifestação de Paulo, Paulo manifesta a sua gratidão pelo apoio que os filipenses fizeram. Então ele tira este grande hino de louvor também, é o grande hino de gratidão, um hino de ação de graça, e mostra Cristo como exemplo da humildade. E eu vim aqui dizer, na verdade, nesta ministração, que precisamos de ter Cristo como um exemplo da humildade. Se algum irmão ou ministro que esteja a trabalhar em algum lugar acha que é muito superior que Cristo, ele está a pecar, então tem que ter Cristo como exemplo, como a medida do padrão do bom obreiro, do bom pastor, do bom líder, do bom servidor de Cristo. Cristo é o próprio exemplo, então não temos um outro exemplo. Não temos aqui o exemplo de alguma liderança religiosa, seja de qual igreja. Não temos outro exemplo além de Cristo. Então, Paulo mostra que Cristo é o exemplo. Então, os filipenses devem tomar Cristo como exemplo, não só os filipenses, mas todos aqueles seguidores de Cristo devem ter em mente que Cristo é o exemplo da suprema humildade. Então, distribui isto para que todos saibam sentir o mesmo. Isto remete à unidade de sentimento, sentir o mesmo. E também ser como Cristo, isto também une a igreja de Cristo, porque tem só um exemplo. É por isso que a igreja, em todas as partes onde ela se expande, ela tem a mesma forma de ser, porque o seu mentor, o exemplo principal é Cristo. Os apóstolos, como Paulo, Pedro e outros, o fundamento, e outros continuadores da missão apostólica, que é a igreja agora, eles não são os exemplos principais, são exemplos quando também podem seguir o exemplo padrão, que é Cristo Jesus. Eu quero chamar todo cristão servo de Deus a ter esta mensagem como nota de humildade. Realmente aqui Cristo se humilhou, mesmo sendo em forma de Deus, não tomou por usurpação. Nós às vezes, quando temos alguma graça que Deus tem nos dado, um dom, uma vantagem, né, de servirmos, nós esquecermos que nós somos o padrão do exemplo, mas o padrão é Cristo. Então, o que necessitamos, que precisamos fazer é sempre tomarmos Cristo como exemplo, que ele foi humilde até a morte, ou melhor, foi humilde até o fim da sua missão terrena. Nós temos uma missão aqui na terra, temos que exercer essa missão embaixo da humildade até a nossa morte, para que Cristo seja exaltado e o nosso ministério também seja glorificado para a glória de Deus, como foi do Paulo em toda a sua vida. Que Deus de Abraão, Isaac e Jacó vos abençoe rica e poderosamente em Cristo Jesus, Senhor. Amém.